someday, if this boy wants you back again. That boy isn't good for you, though he may want you to. If this boy gets you back again. Oh, and this boy won't be happy just to love you, but oh my, that boy won't be happy till he's seen you cry. This boy wouldn't mind the pain, would always feel the same if this boy got you back again. This boy, this boy, this boy. O Caleidoscópio está de volta ao vivo com a apresentação da banda Revolver, gente, fazendo aqui um tributo aos Beatles neste programa sobre Beatlemania. Estamos no ar aqui na TV Horizonte, na TV Educar. E várias cidades do Brasil estão ligadas no programa e recebem o nosso sinal. Quem quiser pode sintonizar a TV Horizonte por meio da antena parabólica também. Assim o programa pode chegar a 25 milhões de lares em todo o Brasil. Você que está aí do outro lado, em qualquer cidade do Brasil ou então de Minas, pode participar com a gente pelo Facebook, telefone, Twitter, Instagram ou então Snapchat. E ó, fale aqui com a gente. Lá no site da TV Horizonte você encontra muitas promoções do programa para participar. Você conhece as camisas masculinas Clé? Elas têm estampas contemporâneas que valorizam a cultura mineira. Aqui no Caleidoscópio você pode ganhar uma camisa Clé, hein? É ou não é um presentão? No site tvhorizonte.com.br/caleidoscópio. Lá em promoções você fica sabendo como participar. A semana está só começando, mas você já sabe que na sexta-feira é dia de pizza grande com refri 2 litros no Caleidoscópio. Você pode ser o ganhador da semana e receber em casa a pizza quentinha. Não fique de fora, vá à página da TV Horizonte e concorra. E ó, se sua fome não aguentar até o final da semana, ligue e peça a sua bitela. Tem essas e outras promoções te esperando. Dá uma passada lá no site e aproveite, hein? E BH já tem marca registrada de ser a capital da Beatlemania, né, gente? Quais as razões? Temos muitos apaixonados por Beatles por aqui. Vocês viram que no estúdio nós temos, né, Camilo? Por que a gente tem tantos apaixonados aqui em BH, hein? Olha, eu acho que tem um pouco de influência do Clube da Esquina. Porque, por exemplo, cada estado tem uma música que, assim, com o tempo ficou sendo a música característica daquele estado, né? O Rio é o samba. Não vou nem falar do funk, não, porque o funk eu espero que passe. É só uma fase. Né? Tipo assim, Pernambuco é o frevo, essas coisas todas. E, assim, Minas, a música que a marca registrada de Minas, que é o Clube da Esquina, tem influência direta dos Beatles. É uma influência assumida. Sim, né? várias letras. E eu acho que isso pode ter influenciado, sim. Agora, fora isso, é porque esse mineiro tem bom gosto. Então, não precisa nem explicar muito. E aí, a gente tem a 4ª edição, né? Que vai acontecer aí da BH Beatle Week. E aí, você vai participar também, apresentando um pouquinho do trabalho, né? No início do programa, a gente mostrou logo, né? Na partida aí desse evento, que a gente teve um evento preliminar. Você estava lá pintando, né? Mostrando um pouquinho do talento. Tipo assim, para mim levar algumas telas para poder expor lá, né? Para ficar decorando no ambiente lá. E se eu topava pintar uma lá ao vivo na hora, né?
Eu falei, eu vou, seja o que Deus quiser, né? Saiu um bom resultado lá, né? Aí enquanto o pessoal ficou lá curtindo coquetel, eu fiquei pintando. Legal. E até que deu certo. E aí você tem um trabalho também, né? São 25 telas que nessa semana aí tem uma exposição, né? Que as pessoas vão poder conferir. A exposição ela chama The Beatles in My Life. Ela foi apresentada na Beatle Week de 2014. Foi na Urban Arts, na Galeria Urban Arts, e algumas telas ficaram no Cine Teatro Brasil. E aí eram 25 telas, mas aí de lá para cá venderam metade, né? Olha só. Quer dizer, metade seria 12,5. Mas Legal. vão ter 13 telas nessa exposição. Aí esse ano eu vou expor essas que sobraram no Ouro Minas, Legal. durante a Beatle Week, porque vão ter alguns eventos lá e essas telas vão ficar lá mostrando durante a esse seu envolvimento aí com o BH Beatle Week, que não é de hoje, né, Camilo? Tá certo, isso aí. Gente, por falar, né, em Beatlemania, a gente trouxe um pouquinho, Adriano falou, né, na questão da bota e tal. O que esse movimento, né, Beatlemania, traz, além de ter essa relação, essa proximidade com a música, né, para vocês, assim? O que vocês atribuem quando vocês pensam em Beatlemania, como um todo? O que isso envolve? Um fenômeno. Simplesmente isso, porque quando estourou a Beatlemania, foi uma mudança total, né? Porque o mundo daquela época estava acostumado com o Elvis Presley, era o grande rei do rock, mas o visual dele era um visual americano, tupetão, né? Aquelas roupas espalhafatosas e tal. Espetaculoso demais, né? Né? Aquele garotão americano, dos olhos azuis, branco, com voz de negro. Os Beatles chegaram com um visual totalmente diferente. Aqueles terninhos eram uma moda de Paris, na França, que o Brian Epstein, o empresário, pegou aquilo e falou, olha, vocês vão ter que... Vou dar uma remodelada em vocês, as botas, né? Os instrumentos completamente diferentes das Fender Stratocaster que os americanos tocavam, né? Principalmente eu, quando eu vi essa revista, tinha uma foto deles no camarim com aquele violino Hefner alemão, a Rickenbacker, a Gretsch, do George Harrison, completamente diferente de tudo que eu já tinha visto. E o povo acha que tem essa controvérsia que eu nunca engoli, do povo falar assim, né, mas os Beatles no começo eram almofadinhas de terninho e tal, porque o negócio são os Rolling Stones, os marginais do rock. Muito pelo contrário, ninguém sabe disso, mas os Beatles, quando eles iam para a Alemanha, ali em 1960 até 62, né, que eles iam para Hamburgo, tocar naqueles cabarés no Star Club, né? Era uma cidade, assim, a cidade mais perversa da Europa. Eles eram delinquentes juvenis. Eles eram Ted Boys, né? Ninguém sabe disso. Inclusive, já assaltaram um marinheiro bêbado em Hamburgo para tomar o dinheiro dele. Eles eram delinquentes juvenis mesmo. Puseram fogo no cinema, Puseram fogo no cinema. Quando eles expulsaram. O Paul McCartney roubou uma corda de um piano para colocar no baixo dele também, né? Caramba. Exatamente. Então, olha o outro lado que ninguém sabe, né? Eu acredito quando o Brian também. Epstein pegou os meninos, né, dele. Domesticou. Para ser o empresário. Ele falou, não, nós vamos mudar, tira esses casacos de couro. E o cabelo já era uma coisa da Alemanha. Aquele cabelinho, eles conheceram uma fotógrafa, né, em Hamburgo, a Astrid Kirchner, que tinha um amigo, Klaus Furman, um contrabaixista, inclusive fez a capa do Revolver. É um desenho desse alemão. Ele, com a turma dele, essa Astrid, eles já usavam aquele cabelinho. Então, eles adotaram o cabelo. Foi a única coisa que o Brian Epstein não mexeu, o empresário. Porque o resto, ele falou, não, vocês vão usar terno, nós vamos fazer aquele movimento de agradecimento. Quer dizer,
puseram eles comportados, mas eles não eram nada comportados, né? Eles não eram nada Tinha um desconvencionais. lado B, né? Tinha um lado B da coisa. Exato. Maria Luísa queria completar Sim, aqui. eu acredito que o poder da bitomania está além da música dos Beatles. Porque o que acontece? A sociedade cultural, ela acompanha a música. E sendo os Beatles, né, o polo musical, né, dos anos 60, a cultura foi acompanhando aquilo, né, das fases que a gente estava falando e tal. Então, assim, eu acredito que a influência dos Beatles, ela não é apenas musical. Ela é dentro do âmbito da moda, ela é dentro do âmbito da literatura, do âmbito cinematográfico, porque eles praticamente lançaram os videoclipes, né? Legal. Então, eu acredito que a força da bitomania está aí, porque sempre, por exemplo, as bandas, né, posteriores aos Beatles de muito sucesso, o Led Zeppelin, o Pink Floyd, o próprio Black Sabbath, tem muita influência dos Beatles no trabalho deles. Então, eu acredito Total. que... Pois é, total. Ó, nós vamos dar uma pausa e vamos falar sobre essas influências, Sim. sobre essas fases no próximo bloco. Pode ser, gente? Tá combinado então, hein? Já já tem mais Caleidoscópio Beatlemania. Esse bate-papo tá imperdível. Não saia daí, hein? Até já.